Vocês estão felizes? Amém. Amém. Amém? Vocês estão felizes? Eu sei que está um pouquinho frio, né? Mas pedimos chuvas, né? Não pedimos? E veio. Glória a Deus por isso. Isso é sinal que Deus está se movendo. Esse é um grande sinal. Isso não tem a ver que Deus somente ouviu as nossas orações. Eu sei que há muitas pessoas, há um clamor sobre a terra, né? Sabemos que precisamos sempre de chuva, mas aqui na nossa cidade nós sabíamos como estava. Então eu peço que você feche seus olhos agora, incline seu coração agora, nesse momento. Comece a glorificar a Deus, comece a agradecer por tudo que Ele fez. Comece a agradecer por tudo aquilo que Ele vai fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia nos encontrou. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos celebrar o Teu nome pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque sem o Seu amor, nós não seríamos nada. E tudo o que somos é pelo Teu amor, Jesus. Por isso nós estamos aqui, porque o Teu amor nos encontrou. A Tua misericórdia, Jesus. E hoje podemos estar aqui Te louvando, honrando o Teu nome, entregando a nossa melhor oferta, Jesus. Nós estamos aqui, ó Deus, em corpo. Nós estamos aqui, ó Deus, e não vamos parar de pedir, ó Deus, que as Tuas chuvas venham. Mas não é só a chuva física, mas é a chuva, ó Deus, de bênçãos. Chuva sem medida sobre nossas casas, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. Nós clamamos, Jesus, e que hoje possa ser uma extensão daquilo que estamos pedindo, daquilo que estamos declarando durante dias. Que venham chuvas, Senhor. Nós queremos honrar o Teu nome, nós queremos Te adorar, porque o Senhor merece o que há de melhor em nós. O Senhor merece o que há de melhor em nós, Senhor. Eu sei que muitas vezes entramos e saímos das nossas casas, Senhor, talvez sem expectativa, Senhor. Mas quando chegamos aqui, eu tenho certeza que nós encontramos algo aqui. Porque a Tua presença, ela muda ambiente. A Tua presença muda pessoas. A Tua presença, ela invade o nosso ser. E ela transborda, Senhor. Então eu aqui, ó Deus, peço que a Tua presença invada cada um de nós aqui nessa noite. E que toda manifestação aqui, ó Deus, possa ser simplesmente a Tua presença. Em nome de Jesus, clamamos. Vem. Amém. 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 E assim como nós passamos dias aqui cantando, eu quero te convidar nesse momento a celebrar. Amém. A gente vai cantar uma música aqui que a gente cantou aqui final de semana. Então fique à vontade, há panos aqui. Se você quer, sai do seu lugar, venha transbordar de alegria aqui, porque Jesus está aqui nesse lugar. Amém? Adonai Imanu Yasene Lifneutu Ki Adonai Imanu Yasene Lifneutu Nalela Adonai Lealeoto Nalela Adonai Lealeoto Nalela
Nahale, Lehale, Pois o Senhor é conosco, quem é o inimigo contra nós? Pois o Senhor é conosco, quem é o inimigo contra nós? Subamos ao seu monte para guerrear. Subamos ao seu monte para adorar. Vamos subir para adorar. Vamos subir, vamos subir para adorar. pois o Senhor é conosco, quem é o inimigo contra nós? Pois o Senhor é conosco, quem é o inimigo contra nós? Subamos ao seu monte para guerrear. Vamos. Subamos ao seu monte para adorar, para adorar. Vamos subir para adorar. Vamos subir para adorar. pois o Senhor é o nosso Deus. Pois o Senhor é conosco, quem é o inimigo contra nós? Pois o Senhor é conosco, quem é o inimigo contra nós? Subamos ao seu monte para guerrear. Subamos ao seu monte para adorar. Vamos subir para adorar. Vamos subir para adorar. Vamos subir suas vozes. Vamos lá. Vamos subir para adorar. Vamos subir para adorar. Vamos subir. Para adorar. Vamos subir. Vamos subir para adorar. Mais uma vez. Aleluia. Subiremos, Jesus. Adoramos o Teu nome nessa noite. Adoramos. Entregamos tudo nessa noite. A nossa melhor oferta. A nossa melhor oferta. Tudo que tem fôlego. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor.
Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego. louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo no dia, louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou secado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo se não, eu louvo se não. Eu sei que eu estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive estar. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Louvo ao Cristo que louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo aquele que é justo e fiel, louvo a Deus, louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor Todo o meu ser. louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Rei. Louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor Todo o meu ser. louve ao Senhor Todo o meu ser. louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor Todo o meu ser.
Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Vamos lá. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar. Não vou me calar, Meu Deus vive está. Como não te adorar? Mais uma vez. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve, louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve, louve ao Senhor todo o meu ser. tudo que tem Tudo que tem fôlego. fôlego, Louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor tudo que tem Tudo que tem fôlego. fôlego, Louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor Louve ao Senhor. tudo que tem Tudo que tem fôlego. fôlego. Louve ao Senhor, Louve ao Senhor. louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Vamos dizer isso. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Vamos lá. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Vamos dizer isso mais uma vez. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. 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 Aplauda o nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo. Aleluia por isso. Tu és soberano, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão.
Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Senhor. Queremos ser transbordados. Precisamos da tua presença. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra.
Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda da terra. milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. O teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu Espírito está aqui. Expresse a Ele a sua adoração nesse momento. Levante sua voz. Vamos lá, igreja. Em uma expressão de adoração. Comece a clamar. Se você fala em línguas, fale em línguas. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Adore ao Rei, adore ao Rei, adore ao Rei. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina, Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina, Ele vive, Ele vive. Podemos declarar isso. Ele reina, Ele reina, Ele vive, Ele vive,
Ele vive, Ele reina, Ele reina, Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina, por causa de Ti estamos aqui, Jesus, Jesus. Teu nome é sobre todo nome, Teu nome é sobre todo nome, e não há outro nos céus e na terra, nos céus e na terra. Só existe um único Deus, só existe um único Rei, só existe um único trono. Jesus, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Rei dos Reis. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo, não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque
Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Irás fazer de novo, irás mover de novo, irás molhar de novo as terras secas do meu coração. Vem e faz de novo. O Senhor está à minha frente, ao meu lado. O Senhor protege a minha retaguarda. O Senhor vê o que eu não vejo. Eu creio que o Senhor cuida de tudo. Irás fazer de novo, irás mover de novo. Oh, temer porque se eu guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. E nada vai me abalar, nada vai me abalar. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Vamos declarar Em isso. ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, Em ti, meu Deus. temer porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu Quem nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Temer porque suas vozes, vamos lá. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. irás prover de novo. Eu creio em
Quero fazer um convite para você nesse momento. Sabemos que quando cantamos o nome dele, tudo muda. Nós cremos nisso. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Pai. Toda a nossa confiança está nele. Eu quero te convidar, você que está precisando de um emprego, você que está enfermo, você que precisa nesse momento fazer uma oração de risco, eu quero te convidar a você sair do seu lugar para declararmos o nome dele nesse lugar, crendo naquilo que ele pode fazer, crendo naquilo que ele já fez. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Não existe outro além dele. A tempestade e o vento forte sai do seu lugar. Você que está com alguém doente na sua casa, algum familiar, comece a declarar isso aqui nesse momento. Vamos lá. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Nós cremos naquilo que cantamos. Meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Porque se eu estou guardado por quem nunca. Seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo. Tu vai temer porque haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em precisamos de ti, Jesus. Oramos por todos os pedidos que estão aqui na frente. Tu és soberano sobre os céus e terra. Nós cremos em ti, confiamos em ti, cremos em ti. Oh, libere um brado aí, um brado de adoração. Comece a adorar. A sua adoração tem poder. Vamos lá. Comece a clamar. Há uma música dentro de você. Expresse a Ele. Eu creio em ti, creio em ti.
Ti, creio em Ti, creio em Ti. La 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 sei, oh, la 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 sei que la 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 sei. Precisamos de Ti. Dependemos de Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. E nós dependemos de Ti. Dependemos de Ti. Dependemos de Ti. Confiamos em Ti. Nos rendemos a Ti. Nos lançamos em total dependência. Confiamos em Ti e nos lançamos a Ti em total dependência. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, Sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, Sua presença é real. Aqui nesse lugar, Sua presença é real. Aqui nesse lugar, aqui nesse lugar, Tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Cantamos, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente
somente a ti cantamos, então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti, Jesus, totalmente a ti, eu me rendo. Totalmente a ti, eu me rendo. Totalmente a ti. Pai, graças eu te dou porque o Senhor nos dá a honra e o privilégio de estarmos na tua presença. Pai, isso é tão grande que a nossa mente não alcança. E graças eu te dou porque eu sei que cada um que aqui está é especial aos teus olhos. Por isso mesmo, Pai, cada pedido aqui apresentado é especial aos teus olhos. Segundo, cada um apresentou, ó Pai, que o Senhor realmente trate, ó Pai, conforme o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Eu peço que o Senhor continue nos conduzindo e que a tua palavra, ela fale aos nossos corações, trazendo, ó Deus, entendimento, sabedoria e principalmente uma aplicação prática no nosso dia a dia, no nosso viver com o Senhor e com o nosso próximo. Que o Senhor realmente nos instrua conforme o amor que está no teu coração. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pode se assentar. Um abraço para todos os que estão nos ouvindo remotamente. Que também Deus alcance suas vidas, que a palavra dele alcance cada coração nesta noite. Eu gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 8. Livro de João, capítulo 8. A partir do verso 1, tá? Eu não vou projetar porque eu estou aqui com uma versão e pode ser que a de vocês esteja um pouquinho, e talvez a de lá também desse conflito. Então, e mantenham aberto, porque a gente vai usar bastante essa passagem. Eu vou citar outras, mas vou apenas citar. Mas essa aqui eu gostaria que em especial vocês deixassem aí aberta para a gente ir conferindo aquilo que nós iremos ler. Muito bem. Aqui diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se voltou e lhes disse: Se algum de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado.
Só para trazer um pouco do contexto do que está acontecendo aqui, um pouquinho antes, se nós voltarmos, esses mesmos mestres e fariseus, eles tinham mandado soldados para prender Jesus. E chegando lá, esses soldados do templo, eles ficaram tão impressionados com o que Jesus falava, que eles não conseguiram prender Jesus, muito pelo contrário, eles voltaram, foi impressionados para falar para esses mestres, e falou, olha, ele fala coisas que a gente nunca ouviu, ninguém fala como ele. E aí eles ficaram muito bravos com esses soldados, né? Falaram, vocês também estão acreditando nele? Que negócio é esse agora? E eles já estavam assim, esses religiosos, preparando uma armadilha. Inclusive parte deles, né, ali entre eles, estava Nicodemos, e Nicodemos tentou falar. Nicodemos, ele já tinha tido um encontro, ele falou, escuta, vocês nem ouviram ele falar, e vocês já estão julgando ele, né? Vocês já estão condenando, sem ao menos ouvi-lo. A nossa lei, a nossa tradição, não é dessa forma, a gente tem que primeiro ouvir. E o que eu acho interessante, é que hoje, muito se fala em tratamento humanizado, inteligência emocional. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre tratamento humanizado por quem é mestre nisso. E o mestre é Jesus, a nossa referência a ele. Há mais de 2000 anos atrás, ele com maestria, ele mostrou que era realmente esse tratamento humanizado que tanto se discute hoje em dia. É um tema bem atual, né? E eu escolhi esse tema porque eu achei bastante interessante a forma como essa passagem se relaciona com esse tema. É lógico, a gente pode tirar outras coisas desta passagem, mas especialmente nessa noite, eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre isso. E tem alguns aspectos que envolvem justamente esse tratamento humanizado que Jesus dispensou a essas pessoas nesta situação. E que esses mestres religiosos estavam muito fora daquilo que seria o tratamento adequado de se tratar uma pessoa. Vocês podem ver que já primeiro, eles já pegam, trazem uma mulher ali para o meio da roda, sozinha, acusando ela, né? E ao invés de ter conversado, eles simplesmente trouxeram numa truculência. Incrivelmente, o cara que estava adulterando com ela não estava ali. Provavelmente eles tinham uma boa desculpa, uma desculpa esfarrapada para esse cara não estar ali. Como se trata aqui de uma cilada, pode ser até que esse cara tenha tido uma participação nisso, para envolvê-la nessa situação, para eles terem como atacar. Não sei, a Bíblia não deixa claro isso. Mas é interessante que, em primeiro lugar, eles expõem uma pessoa à humilhação e vergonha, para atender interesses próprios. Eles não se importam com esta pessoa, eles não se importam com as consequências, pelo contrário, né? Se ela fosse apedrejada, isso para eles pouco importava. O que importava realmente é que eles queriam pegar Jesus em uma armadilha, né? E segundo as versões, segundo os teólogos, eles queriam falar, olha, ele vai ficar numa, que a gente fala assim, nuca de bico, ou seja, se ele disser não vamos apedrejar, vamos exercer o amor de Deus, falar, mas e a lei? E se ele falar, não, vamos tratar pela lei, ele vai se indispor com todas as pessoas que estavam ouvindo, porque afinal de contas, Jesus falava em amor, Jesus falava em perdão, mas a lei mandava apedrejar. Então, ou seja, a gente vai colocar ele numa situação que ele não vai ter como escapar, sem se importar com essa pessoa, sem se importar com a pessoa de Jesus. E Jesus começa mostrando algo muito interessante que a gente pode tirar dessa passagem. É a singularidade de cada pessoa. Diante de Jesus, todos nós somos singulares. Ele nos fez com uma característica especial que só nós temos. Tanto é que, se Jesus perder qualquer um de nós, ele perde irremediavelmente alguém que ele não pode mais repor. Você não tem reposição. É tanto assim que uma pessoa transplantada, apesar dela ter que ter um órgão, alguém para doar esse órgão, ela tem que ser compatível, não é qualquer pessoa. E ainda assim, sendo compatível, o órgão desse doador, ele vai ter que tomar um remédio para adaptar esse órgão aí para o resto da vida dele. Porque Deus nos fez com DNA
diferente uns dos outros, justamente porque ele, para nós, nós diante dele, somos pessoas especiais. E Jesus sabia da importância que aquela mulher tinha aos olhos de Deus, da importância que aquela mulher tinha para ele, e de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas não é só isso. Além da mulher, tinha os acusadores da mulher, que também eram pessoas. E nós vamos ver no andar aqui, que Jesus, na verdade, ele não expõe ninguém. Mas Jesus é colocado ali sob pressão. E uma pressão que talvez muitos de nós somos pegos no nosso dia a dia. E Jesus, ele nos deixa aqui algo muito importante. Porque há momentos na nossa vida que nós somos confrontados e que nós não estamos esperando. Há momentos que pode ser preparada aí uma armadilha para pegar você em alguma palavra, em alguma coisa, que você pode ser confrontado. E qual é a postura de Jesus em relação a isso? Jesus, ele não se precipita numa resposta. Interessante. Jesus, ele não sai de bate-pronto com uma resposta. Ele para, ele se agacha, e ele começa a escrever, de uma forma que parece ser até indiferente. Mas eu creio que naquele momento, Jesus estava ouvindo o Espírito Santo, e ele começou a escrever. Penso eu, a Bíblia não deixa clara, que ele começou a escrever algo que o Espírito Santo estava tocando ele naquele momento. E eles começaram a ficar impacientes. Falei, escuta, a gente está aqui com um problema, a gente traz para você, esse cara vai ficar aí escrevendo no chão? Ou seja, Jesus já surpreende eles também. Eles esperavam que Jesus fosse dar, né? Você tomou um tabefe do lado, você já vai pegar e dar um tabefe do outro, um chute se for possível, o que for necessário. E Jesus não reage assim. Jesus, ele para e surpreende eles. Então você quer surpreender alguém, você não responde de bate pronto. Na hora você pede, Jesus, me socorre em pensamento, né? Espírito, e agora? O que eu faço, né? E Jesus, sob pressão, ele parou para ouvir Deus. Justamente por quê? Porque aquelas pessoas eram pessoas singulares. Porque ele precisava dar a resposta adequada para cada uma daquelas pessoas. Mesmo aquela que ele tinha vontade, né? De apertar o pescoço. Mas ele não reage dessa forma. Outra característica que Jesus coloca é a empatia. Então eu falei da singularidade que nós temos diante do Senhor, e ele trata essas pessoas com empatia. O que é empatia, né? É o contrário de antipatia. Você já deve falar, mas aquela pessoa é tão antipática, né? A gente vê antipatia como pessoa chata, mas não é. A antipatia é aquela pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. É o contrário da empatia, que é você se colocar no lugar da outra pessoa, tentando entender por que ela está agindo daquela forma, quais são as necessidades que ela está tentando colocar ali, e entender o que realmente se passa com ela. Isso é ser empático, é se colocar no lugar do outro. E Jesus, ele faz exatamente isso. Ele está vendo ali todo o vexame daquela mulher. Com certeza isso aí estava ali doendo o coração dele, não somente dele, mas de muitos espectadores que estavam ali. E ele procura ser empático com aquela situação, se colocar no lugar daquela mulher. E a pergunta que não se cala é: será que eu, no momento de raiva, eu consigo me colocar no lugar do outro? Ou a minha reação imediata é acusar alguém, é formar uma opinião, um juízo sobre ela? Então é algo para a gente pensar. Diante de uma situação onde você é confrontado, onde você ouve alguma coisa que você não gosta, tá? Ou que uma pessoa está trazendo algo para você, não precisa nem ser algo que ela está falando contra você, mas uma situação que envolve uma pessoa, você consegue se colocar no lugar dela? Você consegue ver a importância que essa pessoa tem diante de Deus? E você consegue ver, às vezes, até a situação que ela está trazendo para você é tão importante para ela quanto é para Deus?
Às vezes, sabe, a gente quer se ver livre logo numa pessoa, né? Eu sei que, não sei quantos aqui moram em casa, mas, por exemplo, pelo menos lá pela minha, passo bastante andarilhos, né? E mesmo aqui na igreja, ou às vezes até na rua, quantas vezes a gente quer se ver livre, às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, ela não quer só pegar um dinheiro. Às vezes ela quer contar um pouco da história dela, ela quer trazer um problema, mas eu estou tão atarefado, tão ocupado, que eu não sou empático, eu não me coloco no lugar dela para ver a necessidade que ela tem naquele momento de ouvir. Eu não quero ter paciência para ouvir. Ou, se é alguém que traz uma notícia, olha, o fulaninho fez isso, 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 pronto, eu já trago uma postura de acusação contra ela, simplesmente por aquilo que eu acabei de ouvir, sem ouvir a pessoa que está sendo acusada. Sabe 2 casos interessantes que quando eu estava fazendo esse estudo, me veio à mente, né, o Espírito Santo trouxe. O primeiro caso vem lá dos descendentes, eles são ancestrais de Jesus, né? Jesus vem da descendência deles. Vou citar Judá, por exemplo. Vocês podem conferir essa história bem legal, lá em Gênesis 38. Eu vou contar só rapidamente, dar uma pincelada. O que aconteceu? Judá teve 2 filhos, 3 na verdade. E o primeiro se casou com Tamar, mas a Bíblia diz que ele tinha um espírito, ele tinha um comportamento pervertido e Deus tirou a vida dele. Aí Tamar se casou porque havia um costume, né, naquela época, entre os orientais, que se o primeiro filho morresse, o segundo filho deveria se casar com a esposa, que era para suscitar descendência para o irmão através dela. Ou seja, então, vamos dizer que eu tivesse um irmão mais velho, a esposa dele morreu, eu tenho que me casar com ele, e os filhos dele que vão ser os herdeiros daquele irmão. Mas, poxa vida, se aquele irmão mais velho não existe, vai sobrar mais herança para mim. Por que eu vou suscitar a herança dele? Gente, aconteceu mais ou menos isso, né? Com o segundo irmão. A Bíblia diz que ele também teve um comportamento pervertido, que ele não queria trazer descendência para o irmão, porque afinal de contas ia sobrar mais para ele, né? E mesmo ele tendo relação, ele dava um jeito de não engravidar. Deus viu a perversidade que havia no coração dele, e também tirou a vida dele. Aí ficou o último irmão. Ele era muito pequeno. E aí Judá, inclusive com medo, falou, olha, Tamar, vamos fazer o seguinte. Ele está muito pequeno e tal. Vamos deixar ele crescer. Quando ele crescer, eu venho te avisar, tá bom? E o tempo se passou, né? E nada. E Tamar, vendo que ele havia crescido, e que Judá se desviava, e não queria que ela se casasse com ele. Talvez por medo, falou, pô, já morreu 2, vai morrer a viúva negra, né? Todo mundo que casa com ela morre. E, para quem não se lembra, Judá foi um dos irmãos de José, que o entregou como escravo para os midianistas, para ele ser escravo. E Judá, provavelmente, ele já tinha algo lá, falou, pô, já fiz coisa errada, meus filhos estão morrendo, eu estou pagando, né, pela besteira que eu fiz. Enfim, ele começou a se esquivar. Até que um certo dia, a esposa dele morreu, a esposa de Judá, e ele estava ali, viúvo, solteiro, e ele foi com um amigo dele, num determinado lugar, e Tamar soube que ele ia passar por ali, ela se fingiu de prostituta. E Judá, prontamente, foi lá se deitar com ela. E ele falou, olha, só que eu trouxe nada aqui, não tem cartão de crédito, não tem Pix, mas eu tenho uns cabritinhos lá, ó, depois eu mando um cabritinho para você, pode ser? Ele falou, não, pode ser, só que eu quero que você me deixe uma garantia. E aí ele deixou o selo acho que o cajado, com ela como garantia. Porque o selo trazia a marca dele, era o cartão de crédito dele daquela época. Tá? Eles batiam, aquilo funcionava como uma identificação da pessoa, né? Como um carimbo, seria mais ou menos isso mesmo. E ele deixou aquilo com ela. Beleza. Deitou com ela, ele foi embora, ela tirou as vestes de prostituta e vida que segue. Ela fez uma tentativa de suscitar a descendência que ele havia prometido. Aí vai daqui, vai dali, o lugar era pequeno, né? Naquela época não havia lugar tão grande. Olha, aí chegou aos ouvidos de Judá, sabe a tua nora lá, Tamar? Tá grávida, viu, cara? Tá grávida. E qual foi a reação de Judá? Sem vergonha. Ela engravidou. Olha,
traz ela que eu vou mandar queimar ela viva. E fez isso. Mandou trazer Tamar, onde já se viu. Foi casado com o primeiro filho, foi casado com o segundo filho, e agora aparece grávida aí de não sei quem, sem esperar, sem falar comigo. E ninguém sabe ainda nem quem é o pai. Traz ela, vamos queimar essa sem vergonha viva ainda por cima. Beleza, vai lá, traz Tamar. Aí Tamar faz o quê? Ela vai, ela leva o selo dele, o cajado. Ela falou, olha, tá vendo esse selo, esse cajado? Esse aqui é do homem que se deitou comigo e que me engravidou. A hora que Judá viu, com certeza ele arregalou o olho. Opa, pera lá. Não, Tamar, não é bem assim. Vamos conversar. Por quê? Porque ele teria que ser apedrejado junto com ela. Para ele foi fácil falar, acusar, né? Querer matar, até o ponto que envolveu ele. Até o ponto em que, se ele fosse levar a conversa adiante, o bicho ia pegar para o lado dele também. E aí, Tamar, ele apesar de tudo, né? Opa, pera lá. Não, olha, Tamar, não é bem assim. Eu tinha falado, desconsidera, dá um delete aí nessa conversa, Tamar. E, olha, realmente você tem razão. Eu tinha prometido o meu filho para você e não cumpri com a minha promessa. É verdade, eu falhei. Aí ele reconhece o erro dele. Né? Apesar de tudo, né, de toda a formação de mau caráter que ele tinha, e a Bíblia não esconde isso, tá? Dos ascendentes de Jesus, ele falou, não, eu reconheço, eu errei. Você vai ter o seu filho, vai ser a descendência do meu primeiro filho, né? Só que você não vai poder mais se casar com ninguém. Então, vai ter seu filho, vai cuidar dele, e você tem razão. Passou um tempo, né? Passaram-se aí mais 400 anos, mais ou menos, e vem uma outra história meio parecida com essa. E o nosso personagem aqui é Davi. Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã. E quando ele foi confrontado, Natã não soltou direto, você fez isso e aquilo, não. Natã contou uma historinha para Davi. Olha, tinha um cara que ele só tinha uma cordeirinha. Linda cordeirinha, realmente era uma cordeirinha que enchia os olhos. Mas esse cara que tinha muitos, esse outro, né, que tinha muitas ovelhas, ele cresceu o olho naquela cordeirinha. E ele tomou aquela cordeirinha e matou. Então, rei, o que você me diz que tem que fazer com esse cara? Prontamente, Davi já soltou uma palavra de juízo. Ele não se colocou no lugar daquela pessoa de quem foi falado. Ele simplesmente estabeleceu uma sentença de juízo. Na hora, debate pronto. Porque normalmente, queridos, é assim que a gente reage. Tá? Isso, e é isso que Jesus desafia. A gente não dá de bate pronto uma sentença. Mesmo porque essa sentença pode se voltar até contra eu mesmo, contra nós mesmos. Né? E aí, Natã confronta, olha, rei, essa pessoa é o Senhor. Opa, espera lá. Como eu? Falei, pois é. Você adulterou com a esposa do teu general e ainda armou para matarem ele. Essa pessoa é você. Aí Davi, vamos lá, vamos conversar. A conversa mudou. Então, para o outro, Davi queria juízo. E para ele, misericórdia. Por quê? Porque foi fácil você, né? Como dizem por aí, pimenta no olho do outro é colírio para você. Porque está no olho do outro, vai ser no seu. Davi não falou, Natã, então vamos lá fora, vamos chamar todo mundo para eles me apedrejarem. Davi não falou isso. Ele já soltou logo uma sentença de morte para aquela pessoa. E é interessante que quando Jesus traz essa mulher, segundo a tradição, eles já não estavam mais condenando, já não estavam mais aplicando a pena capital, né, que era a pena de morte, para alguns tipos de situações, para algum tipo que eles consideravam crimes. E o adultério era um desses crimes. Isso, gente, até hoje no Oriente, infelizmente ainda acontece. Mulheres são apedrejadas. Mas, curiosamente, continua na mesma coisa. Só as mulheres, os homens não aparecem.
quando eles pegam uma mulher em situação de adultério, não faz muito tempo, um ayatolá do Irã condenou uma mulher ao apedrejamento. Até hoje lá é assim, no sistema islâmico de alguns países. Tá? As mulheres ainda são condenadas. E às vezes até por algo que elas não fizeram. Basta eles falar, não, ela provocou o outro, por isso que ele fez aquilo. Né? Mas deixando isso de lado, sabe, queridos, tem algo muito importante que Jesus deixa como um tratamento da empatia. Ou seja, está lá em Mateus 7,12, que diz o seguinte, Jesus diz o seguinte em Mateus 7,12. Eu vou só mencionar, depois vocês podem conferir, tá? Essa passagem aqui de Davi e Natã está lá em 2 Samuel capítulo 12, a de Judá e Tamar, para quem anota, em Gênesis 38. E Jesus diz o seguinte em Mateus 7,12, o bem que você quer que façam a você, faça você também ao seu próximo. Então Jesus, ele nos dá grandes lições de empatia. Se coloque no lugar do outro. Você gostaria de ser tratado daquela forma? Se você precisa colocar algo, você gostaria de ser tratado com desdém? Você já viu uma pessoa que você vai conversar com ela, que você começa a conversar, ela, tá, né? Vira o olho para cima, entendeu? E te trata com desdém. Por quê? Porque ela não consegue se colocar no seu lugar. Ela não consegue ver a importância daquilo que você está transmitindo para ela. Ser empático é que você colocar importância na vida do outro, na pessoa do outro e naquilo que ele tem a dizer para você. Mas vamos avançar. Outro aspecto interessante do atendimento humanizado é a gente se dispor a ter uma escuta ativa. O que é escuta ativa? Eu, aliás, estou brigando por essa escuta ativa, né, Lu? Tá? Realmente, né, é algo que Deus tem me ensinado, tem pelo menos tentado ensinar, né? Cabeça dura às vezes é difícil, né? Uma água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lá, escuta ativa. É ouvir com atenção sem interromper. Olha o riso da patroa ali, olha que coisa linda, né? É ouvir com atenção sem interromper. E com disposição de compreender. E aí sim, eu gostaria que fosse colocado agora Tiago 1,19. Vamos ver o que Paulo diz a Tiago, lá no capítulo 1, verso 19. Dá para soltar aí, Manu? Olha aí, ó. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, pode ser mulher também, tá? E inclui, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, a primeira parte aqui, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir. Uma das coisas que Jesus mostra aqui, é que Jesus, apesar de se abaixar no chão, ele estava ouvindo tudo o que eles falavam. A Bíblia não narra, provavelmente essa mulher não pôde falar nada, e na situação dela, acho que ela nem queria falar. Mas Jesus ouviu o que aqueles acusadores tinham a falar sobre aquela mulher. Apesar das abobrinhas que eles falaram, né? Ele parou para ouvir. E Jesus parava para ouvir as pessoas. Então, uma das coisas é ouvir com atenção sem interromper. Muitas vezes a gente interrompe a pessoa, a gente não tem paciência para escutar a pessoa falar até o fim, e a gente corta a pessoa corta a conversa pela metade. E muitas vezes a pessoa fica, né, naquele negócio, às vezes ela percebe que você não está muito disposto a ouvir, que você já cortou ela, ela nem continua a conversa. E Jesus não fazia esse tipo de coisa, ele deixava que as pessoas contassem suas histórias, que elas falassem, sem interromper. Isso mostra respeito. Outra coisa que mostra respeito que é outro aspecto da escuta ativa, é o respeito que você mostra, que você tem para outra pessoa, é considerar o tempo gasto com ela, você considerar que você não está perdendo tempo, mas que você está gastando um tempo que para aquela pessoa é importante. Você está interessado na história que ela tem para contar, no contexto que envolve aquela situação, e você está pronto para ouvir. Tardio para falar, né? Porque tem gente que é pronta, não é tão pronta para ouvir, mas para falar, ela destrambelha a falar e não para mais. É uma luta, né?
Gente, desculpa. É que a Lu está bem aqui na minha frente, né? E ela está rindo, Não, eu estou pregando e eu não sei mais se eu prego para vocês, se eu prego mais para mim. Mas, enfim, é uma bênção, sabe, queridos? Porque Jesus nos mostra isso. Isso faz parte da empatia. E outra coisa que é importante quando você assume uma postura de tratamento humanizado, é você ter clareza naquilo que você se propõe a falar. Falar com clareza, o que é? É evitar usar jargões, o famoso evangeliquez, explicar procedimentos, garantir que a pessoa entendeu o que você transmitiu para ela. Uma das coisas que a gente pode perguntar, por exemplo, vamos supor uma situação, semana que vem começa o curso de evangelismo. Então você vai colocando cada parte ali do seu evangelismo, do seu testemunho. Querido, você entendeu o que eu disse? Você consegue explicar para mim o que você entendeu? Para ver certificar se ela realmente entendeu, se ela está entendendo o que você está falando. Por exemplo, olha só, coloquei até algumas frases, né? Vamos supor que você está conversando e aí você fala, o sacerdote, ao sair do templo, usou o óleo da unção sobre aquele varão. Você fala com aquela empolgação. Primeiro que o cara não sabe nem direito o que é sacerdote. Ele sabe lá o que é óleo de unção. Varão para ele é uma vara grande. Que raio que esse cara está me falando? Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente usa termos, frases e palavras que o outro não vai estar compreendendo. Você tem que falar numa linguagem acessível àquela pessoa de forma que ela entenda. Então, isso faz parte do tratamento humanizado, uma linguagem acessível. Pense vocês, por exemplo, uma muito comum, porque pela graça sois salvos. É a graça que salva aí as pessoas? Cadê a graça aí? Está por aí, né, a graça? Não é a irmã graça, né? E que graça é essa? Então você explica, querido, você sabe o que é graça? Graça é um favor que Deus faz em nos dar alguma coisa boa, sem que a gente mereça. Você explica. Isso faz parte de entender, de tornar as coisas claras. E Jesus, gente, com maestria, ele derruba a acusação. Nós temos alguns advogados, acho que pelo menos o Davi, eu já vi por aí, está muito acostumado a lidar com a promotoria, com a advogado de acusação, e Jesus com maestria, com uma frase curta, ele derruba toda a acusação. E ele usa um outro princípio da lei, né? Porque realmente na lei mosaica, na lei de Moisés, estava escrito que se uma mulher fosse pega em adultério, ela e o companheiro que estava adulterando com ela deveriam ser trazidos para o apedrejamento. Mas existe um princípio nessa lei que Jesus coloca: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Deus nos deu a lei para entendermos que realmente pela lei todos estamos condenados. E Romanos 3:23 deixa isso muito claro, porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus por causa do pecado. Então todos, inclui todos que já viveram, que vivem e que ainda viverão. Não exclui ninguém. E a lei só daria permissão para você atacar alguém com essa pena capital, caso você também não tivesse pecado. E eles sabiam disso. Mas a Bíblia vai mais além. Quando Jesus coloca para eles, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, Jesus estava escrevendo no chão. Eu não sei o que Jesus escreveu, se eles conseguiram ler, mas a Bíblia relata que a consciência deles começou a pesar. E provavelmente eles pensaram, o negócio vai pegar para o nosso lado, né? Assim como aconteceu com Judá, assim como aconteceu com Davi, Jesus poderia começar a expor ali publicamente o pecado de cada um deles, que tinham, com certeza. Tanto é que pelos mais velhos, não é nem pelos mais novos, pelos mais velhos já começa a ser, opa, estou indo, tchau. E esqueci que a patroa me chamou para almoçar essa hora. Rebeca, vou, tchau, Briminho, tchau. E começaram a vazar. Um a um. Jesus poderia ter exposto, mas Jesus despendeu a eles também um tratamento humanizado. E não expôs como eles fizeram
alguém à vergonha, ao ridículo, à humilhação. Jesus mostrou, não sei se isso ficou, mas com certeza alguns deles captaram aquilo que Jesus quis dizer. Puxa vida, eu poderia estar no lugar dessa mulher. E aí, o vexame que eu ia passar, só que eu não pensei. E eu não pensei que eu fosse ser colocado à prova aqui também diante de todo mundo. Não sei se isso passou, se eles só quiseram sair para não serem expostos. Mas o fato é que Jesus deixou claro a toda a plateia, falou, olha, não exponham ninguém, porque a próxima vítima pode ser você. Ou quando você for expor, procure conversar. Por isso que a Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra alguém, vai ter com ele a sós. Não é para esparramar notícia, como infelizmente a gente vê, principalmente hoje via internet. Você descobre uma coisa errada contra alguém e blum, né, joga no ventilador. E aí vai lama para todo lado. Jesus não faz isso. Jesus procura tratar, e ele sempre nos trata individualmente. Por quê? Porque somos singulares. Porque o objetivo de Jesus não é nos humilhar, é nos tratar, é nos tornar melhor. Humilhação não trata ninguém, humilhação não resolve a situação de ninguém. Então Jesus, ele coloca isso, e ele derruba. E quando ele diz que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus, né, quando Paulo cita isso lá em Romanos 3:23, Jesus usa isso e derruba o argumento deles. Então, legalmente, eles não poderiam condenar aquela mulher. Até mesmo por isso, se creem esses teólogos que, devido à situação de Judá, de Davi e de outros, eles não aplicavam mais a pena capital, pena de morte. Exatamente por entender que outros, os patriarcas, também falharam e não foram apedrejados por isso. Que na verdade a lei deixa claro que a aplicação dessa norma é para nos dizer que o nosso pecado nos condena à morte. Não o pecado do nosso próximo. O que me condena à morte eterna, longe de Jesus, se não o tiver, é o meu pecado, não é o pecado do meu semelhante. É muito simples. O que te condena, o que a lei te condena, amigo. A lei condena você. Porque a Bíblia diz, se você ferir, por menor que seja o mandamento, você é réu de morte perante a lei. Por isso que Jesus teve que vir para nos dar de graça uma salvação que ninguém tem mérito para receber. Por isso nós não temos mérito para condenar ninguém à morte, muitas vezes, nos nossos corações. Outro aspecto interessante dessa clareza, outro aspecto interessante, e o último é, sobre tratamento humanizado, é o acolhimento. Vamos ver aqui no verso 7, vamos reprisar. O acolhimento que Jesus dá para essa situação. Então o acolhimento ele envolve o quê? Ele envolve segurança emocional e orientação. Olha no 7 aqui, saiu fora aqui, pera lá. O que diz? Mas Jesus, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Ou seja, Jesus não somente traz uma defesa, como traz uma orientação para eles. Falou, vejam bem o que vocês vão fazer. Então Jesus não expôs o pecado deles, é uma forma que Jesus acolheu, porque ele poderia expor, quer saber, estão me perturbando aqui, né? Porque com certeza ficariam eles lá, e aí, o senhor não vai fazer nada? E aí, o senhor não vai fazer nada? Ficaram lá perturbando Jesus, com aquela situação. Então Jesus mostrou, de certa forma, um acolhimento com eles. Mostrou também, deu uma orientação clara. E não se deixou envolver pela emoção do momento, pela ira, pela raiva. Como diz Tiago, né? Tardio em se irar. Ele não se deixou envolver pela ira. Justamente por isso ele pôs a palavra adequada para aqueles homens. Mas tem aqui para a mulher também. Olha que interessante aqui nos versos 10 e 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Tem muitas coisas aqui, mas olha só. Jesus traz aquela mulher para perto.
E ele fala para ela, olha, eu também não vou condenar você. Ele poderia, Jesus não tinha pecado, ele poderia ter atirado pedra nela. Mas ele falou, nem eu tampouco, porque o meu objetivo não é condenar. Ele próprio falou, eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por mim. Então eu vim trazer a você um livramento, exatamente, mulher, da lei. Outra coisa interessante que Jesus traz um acolhimento para aquela mulher, porque no momento que ele falou, aquele que não tiver pecado, toda aquela humilhação que estava em cima dela, foi como se tivesse saindo, opa, mas pera lá, se Jesus falou que eles têm, então eles também têm pecado. Não sou eu. Tanto é que ele fala, mulher, cadê os outros? Só ficou você aqui de pecadora, né? Ela falou, pois é, né, senhor? Tá? Então ele acolhe ela. Ele tira dela aquele vexame, aquela humilhação na frente de todo mundo e dá uma instrução clara. Jesus não passa a mão no pecado de ninguém. Poderia se falar, não, Jesus foi bonzinho. Olha, ele liberou, vírgula. Tem a continuação. Jesus tratou, falou, mulher, vá e não cometa mais esse pecado, porque eu também não concordo com ele. Jesus não concordou com o pecado daquela, não, tadinha, quantas vezes hoje, não, vamos relevar, ele está passando por uma situação difícil, deixa ele ali com o pecadinho de estimação dele, tadinho coisa nenhuma, o pecado leva à morte, queridos. Com o pecado não se brinca. Você tem sim que trazer um tratamento respeitoso, mas sem deixar de falar a verdade. Sem deixar de mostrar com clareza o que a pessoa precisa tomar de providência para que ela não continue na sua vida errada, no seu pecado. Isso tem que ficar muito claro para ela. Eu sei que nós vamos começar aí, como eu já falei, o curso de evangelismo, e muitas vezes na tratativa, e até mesmo depois num discipulado, vão ser abordadas algumas questões. As pessoas vão falar, mas a minha vida está assim, a vida está assim, mas eu estou fazendo isso, o que tem, né? Qual o problema? Deus é amor. Deus é amor, mas Deus não concorda com o pecado. Então, que isso fique bem claro. Sabe, queridos, então a gente precisa entender o seguinte, o tratamento que a gente tem que, sempre que a gente for ter uma tratativa com alguém, é saber da importância que ela tem diante de Deus. Procurar se colocar no lugar dela. Se eu estivesse no lugar dela, será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Será que eu não gostaria de ser ouvido também? Será que eu dou um tratamento respeitoso? Será que eu paro para ouvir essa pessoa, mesmo quando eu não estou muito afim? Porque eu vejo que aquilo que ela está trazendo, pode ser até que para mim não faça diferente, mas é importante diante de Deus aquilo que aquela pessoa tem a dizer. E que eu posso ser sim um instrumento de Deus para aquele momento, para aquela situação. Então ele vai além de um tratamento cordial. Porque às vezes as pessoas confundem que tratamento humanizado é um tratamento cordial, não é apenas cordial. É um tratamento que envolve atitude correta. Amém? Eu vou convidar agora o pessoal da equipe de louvor para estar aqui. Eles estarão ministrando. Eu vou convidar vocês a se colocarem em pé. Opa, lá se vai minha cola, depois eu pego. Obrigado, Elimar. Ainda bem que aqui a gente pode colar. Né, professor? E a professora ali atrás. Amém? Queridos, coloque diante de Deus, como é que tem sido a sua tratativa com as outras pessoas? Tem sido uma tratativa de empatia? Você tem mostrado disposição de ouvir? Como é que tem sido a questão quando você fica irado ou com raiva de uma pessoa? Você assume uma postura de acusação simplesmente e já julga e condena? Enquanto eles tocam, que o Espírito Santo fala de vocês, se vocês quiserem vir até a frente, venham, e coloque isso diante de Deus.
Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai, graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor tem um amor que nos acolhe. O Senhor tem um amor, ó Pai, que não atira pedra em nós, não nos expõe à humilhação, ao ridículo, mas um amor, ó Pai, que realmente nos trata de uma forma singular, única, porque aos teus olhos somos únicos, Pai, porque o Senhor vê em nós valor, e esse mesmo valor que o Senhor vê em nós, que nós também possamos estender aos nossos próximos, nossos semelhantes, ao nosso próximo, ó Pai. Que esse mesmo amor que há no teu coração nos faça ser acolhedores, nos faça ser, ó Pai, realmente pessoas que têm a palavra certa, não muitas palavras, mas as palavras certas que vêm da tua boca, Deus. Usa-nos, ó Espírito Santo de Deus, para que as nossas palavras construam, para que as nossas palavras acolham, para que as nossas palavras orientem, para que as nossas palavras, ó Deus, tragam esperança e amor a quem nos ouve. E Pai, eu te agradeço por esses momentos, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, amados. Bom, eu quero lembrar que o próximo domingo já começa o curso para evangelismo, aqui na igreja às 9 horas, tá?
Então, quem quiser, mas eu já sei, já evangelizo, mas eu tenho certeza que Deus sempre tem algo a acrescentar aquilo que Ele já nos deu. E vai ser o momento que Deus vai trazer um acréscimo para aqueles que têm dificuldade ou que têm, qualquer tipo de barreira. Eu tenho certeza que Deus estará quebrando essas barreiras. Então, aproveite e venham participar, porque vai ser muito importante. Nós continuamos, conforme aquela agenda, na nossa campanha de busca e adoração, todos os dias da semana aqui na igreja. Então, se você não pode estar aqui todos os dias, procure vir separar pelo menos um dia para estar aqui, buscando a Deus juntamente com outros irmãos em adoração. E eu creio que, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa, mas eu creio que é só. Isso, pelo menos, se eu não esqueci de nada, é só isso. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos estar entregando esse culto ao Senhor. Pai, graças eu te dou pelo culto que podemos entregar ao Senhor. Graças eu te dou pela palavra ministrada, porque ela não é minha, é tua. Eu só reproduzi aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas que na minha vida e na vida de cada irmão meu aqui, ó Deus, esse ensino do Senhor, ele possa ser eficaz nas nossas vidas. Pai, agora que o teu amor, a tua graça, que a tua consolação, que a tua bondade esteja, ó Deus, com o teu povo todos os dias desta semana. Que a tua palavra viva possa, ó Deus, estar sendo ministrada em nós e através de nós. Em nome de Jesus, eu declaro bênção, ó Pai, para todos os meus irmãos. Amém.